Semana da Economia. A seguinte palestra ocorreu no dia 29 de setembro, às 8 horas, e fala sobre o tema O quão relevante ainda é o Brasil no comércio sul a sul. Essa palestra contou com a presença do professor Parisieiros, que tem doutorado em Relações Internacionais. Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês são todos do primeiro ano, é isso? Sem exceção nenhuma. Eu estou fazendo economia já, mas eu terminei as obrigatórias do BCH. Ah, então tá bom. Você também? Ah, entendi. Tá bem. Então, muito bom. Então, estamos começando agora o curso de economia. Está gravando já? Sim, então tá bom. estamos ao vivo no YouTube. Tá bom. Então, por algum motivo, isso está bem fácil. Você em frente. Então, muito obrigado pelo convite. Né? A Semana de Economia é uma tradição nossa, muito importante para os nossos debates no curso, as nossas pesquisas e para vocês também que estão ingressando no curso agora. Então, eu fui convidado para falar sobre o Brasil no comércio sul-sul. O título específico ainda é quão relevante ainda é o Brasil no comércio sul-sul. Então, uma pergunta muito carregada, porque cada um desses termos precisa de certa explicação, né? Que eu vou tentar, antes de chegar a alguns dados, puxei algumas séries de dados, mas sério, antes de chegar a isso, tem um termo-chave nessa pergunta, que é relevante, né? O termo relevante. Isso nos exige de nós algum critério, né? Como que a gente sabe se é relevante ou não? Como medir isso? Como avaliar? Né? São critérios que precisam ser colocados na mesa, antes de mais nada. Né? E eu digo isso porque no estudo da economia, o comércio sempre foi, né, um fator muito grande na teorização da economia. Né? Desde Ricardo, desde Adam Smith, né, o comércio era aquela coisa que ia consertar o mundo, certo? Né? Era fundamental nas relações entre nações, né? E tinha também uma lógica, né, redistributiva pelo mundo. Todo mundo, se envolvesse no comércio, iria se dar bem de alguma maneira, certo? Então, se a gente adotar esse critério, significa que quanto mais é só puxar dados se aumentou, é bom. Se não aumentou, é ruim. Né? Então, mas será que é assim mesmo? Né? Então, eu acho que não é assim mesmo. Eu acho que a gente precisa ir mais ao fundo um pouco e avaliar, né, as funções do comércio, certo? Então, essa é o primeiro ponto. Outro aspecto dessa pergunta, né, são as relações sul-sul, que é algo à parte. Né? Assim, teoricamente, é uma área que envolve comércio, mas é muito maior do que comércio. Certo? Então, não é só comércio. E não só economia. Né? Também economia, investimento e outras coisas, mas também é política, né? É cooperação, é muita outra coisa que pode ou não ser sistematicamente ligada ao comércio. Né? Como veremos, pode ter cooperação sul-sul sem relação comercial incorporada nela. Ou pode ter cooperação que fomenta comércio, que, né, incorpora sistematicamente uma relação comercial. Então, são coisas que precisam ser também colocadas na mesa, porque sul-sul algo que precisa ser também entendido no seu contexto histórico e nas suas
nas suas potencialidades e problemas. Então, dito isso, então eu vou dar um início aqui. Então, outro aspecto, né, do contexto, que está implícito na pergunta, estamos falando do presente, né? Não estamos falando de 100 anos atrás, estamos falando do presente. Então, a relevância do comércio sul-sul tem que ser colocada na economia mundial atual, que não é a economia mundial nem de 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. É uma economia mundial em crise, né, sem perspectiva de sair dessa crise. Né? As nuvens estão se juntando cada vez mais e estamos agora olhando para frente, né, estamos correndo o risco de conflitos muito grandes. Então, não podemos pressupor que haverá alguma linearidade, né, nas relações econômicas na próxima década ou 2 décadas. Pelo contrário, nós estamos no meio de uma daquelas crises históricas, né, que é o pano de fundo do que a gente está falando hoje. Então, qual é a relevância, ainda é relevante, qual é a relevância do Brasil e o comércio, as relações sul-sul, nesse contexto? Primeiro, então, estamos na fase bastante adiantada, né, de um capitalismo específico, que não é o capitalismo de 500 anos atrás, ele é o capitalismo formado por grandes monopólios. Né? E como vocês sabem, né, ou estão estudando, o monopólio e o oligopólio, né, tem lógica própria. Né? É uma lógica que não tem nada a ver com o livre comércio, para começar. Certo? A economia mundial é movida por empresas gigantescas, né, que são capazes de mover os preços, para começar. Né? Nenhuma delas é tomadora de preços. Certo? Então, é um mundo que não é aquele que foi descrito, analisado por Adam Smith, ou David Ricardo, muito diferente. Então, o comércio, né, está nesse contexto, e o comércio internacional é feito, na sua grande, imensa maioria, a partir dessas empresas. Não são pequenos, né, atores, né, o pequeno empresariado que está, né, exportando, né, em grandes volumes. São as grandes empresas. Apesar de que você tem pequenos exportando aqui e ali, camponeses e outros agricultores, enfim, você tem isso acontecendo sim. Né? Mas, em geral, né, a imensa maioria das relações comerciais é dominada pelo comércio a partir dessas grandes empresas. Então, e esse tipo de capitalismo monopolista, de fato, está em crise há muito tempo. É um tipo de capitalismo que se formou no final do século XIX, né, foi ganhando volume no início do século XX, já passou por grandes crises, né, guerras gerais, grande depressão nos anos 30 do século passado, vivenciou uma ressurreição, né, depois da Segunda Guerra, mas logo em seguida teve uma fase da sua era de ouro, como é chamada, os primeiros 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas logo depois disso chegou, né, ao seu momento de uma crise profunda, que começa, de fato, na segunda metade dos anos 60, a partir de 66, as margens de lucro nos centros econômicos, nos Estados Unidos principalmente na época, começam a decair. Certo? E foi um processo de 6 décadas agora, de queda constante, né, com algumas oscilações e recuperações parciais da taxa de lucro a partir dos setores produtivos. Tudo isso foi compensado apenas por lucros financeiros. Mas, na economia real, a história é de um declínio, né, de longo prazo,
que hoje deve ser 1/3, os margens de lucro são 1/3 do que era em 65. Certo? Nunca foi possível voltar àquele nível, né, de dinamismo econômico no setor produtivo, né, no centro do sistema. Claro que tem outras regiões que tiveram outra experiência, China, né, o milagre econômico, o mais importante de todos os tempos. Né? Nunca se viu um salto tão grande como se fez na China nas últimas décadas, enfim. Mas não sendo o sistema, né, essa é a realidade. E o mundo está nessa situação, né, e o comércio tem que ser colocado nisso. Né? Essa fase da longa crise foi a fase do neoliberalismo também, a partir dos anos 80, enfim. A crise foi sendo resolvida, entre aspas, pela financiarização, pela recuperação dos lucros a partir do setor financeiro. É um período, portanto, né, de estagnação, baixo crescimento no resto do mundo, em geral. Pela frente, né, esse é o cenário. Não se pode esperar, né, que haja mudança positiva nesse cenário de um dia para o outro. Certo? Estamos falando de 60 anos de crise, né, que agora está numa fase perigosíssima. Certo? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que uma das novidades nesse processo dos últimos 60 anos, 70 anos, é realmente a emergência do terceiro mundo. É uma novidade histórica, né, a descolonização geral dos anos 50 e 60 do século passado. Uma novidade histórica que impôs ela mesma restrições sobre o funcionamento do capitalismo monopolista. Nunca antes o capitalismo teve que lidar com nações independentes ao redor do mundo. Certo? Quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, era um mundo imperial. Não era internacional. Eram relações entre impérios e suas colônias. Entre elas e as suas colônias. Então já é uma falácia para começar a falar de riqueza das nações no século XIX. Que de fato estavam falando do século antes mesmo, né? Mas estamos falando de relações coloniais, semicoloniais, né? Entre centros e suas periferias, certo? E relações conflituosas entre os centros imperiais. Então, essa é a verdade. Então, no século XX, pela primeira vez, você tem uma descolonização. Hoje em dia tem quase 200 estados na Assembleia Geral da ONU, né? E um mundo que começou a colocar seus obstáculos de maneira sistemática, né? Como o sistema interestatal desse tipo começou a apresentar problemas muito sérios para o funcionamento do próprio capitalismo monopolista. Agora tinha uma série de estados ao redor do mundo que precisava dos recursos naturais desses estados, da sua mão de obra, dos seus mercados, tinha que negociar. Claro que a transição, né, quando a gente fala de transição, emergência do terceiro mundo, havia uma certa radicalidade no início, né, nos anos 50, 60, né, até os anos 70, mas, de fato, a transição, em geral, e ao longo prazo, foi uma transição bastante neocolonial. Especialmente a partir da crise dos anos 70, quando se aprofundou, se enfrentou em cheio uma grande crise dos anos 70, esses países do terceiro mundo, todos, né, sucumbiram às suas dívidas externas, né, que estavam indexadas no dólar, que estavam em dólar. E tiveram que aceitar uma nova ordem neoliberal que reorganizou as relações norte-sul.
né? Ele reencaixou esses países, a sua grande maioria, com poucas exceções, a exceção da China, né? E alguns outros aqui e ali, mas, em geral, se reencaixaram numa relação subserviente, né, aos centros da economia mundial. Então, trata-se de uma descolonização, uma emergência e uma, né, a longo prazo, uma transição neocolonial. Outro aspecto desse, só para a gente entender os legados do século XX, né, não é só o capitalismo monopolista que passou por mudanças, mas, né, as suas relações com o resto do mundo. O mundo socialista também era um freio. Né? Era um mundo quase à parte, né? Tinha a sua própria lógica, fugia do controle, né, das empresas ocidentais, tinha a sua própria perspectiva de crescimento, planificação, né? E, de fato, seguiram trajetórias diferentes, e entre eles, inclusive. Né? Não eram, o mundo socialista era bastante dividido. Aliás, Rússia e China, naquela época, a partir dos anos 60, eram inimigos mortais. Não tinha mais, né, entendimento mútuo entre os dois. Eram modelos, inclusive, reivindicavam modelos diferentes. O colapso da União Soviética foi visto como uma grande vitória para o Ocidente, porém é um Ocidente já em crise profunda. Então, ninguém realmente... Né, quem ganhou a Guerra Fria, né, é discutível. Todo mundo saiu muito ferido dessa história. Né? E, junto com isso, o mundo socialista vivenciou uma... não apenas um colapso, um recuo, mas também uma transformação e um avanço, em outros termos. Né? O que os chineses têm chamado de socialismo de mercado, com características chinesas, né? Que vocês vão estudar no caminho. Então, é um fato muito grande, porque o que eles chamam, né, de socialismo de mercado, né, de fato, seja bom ou ruim o termo, de fato, o que aconteceu lá, né, foi o maior salto econômico de todos os tempos. Né? Então, é algo a parar e analisar, né? Eventualmente. Então, no caso do sistema neoliberal como um todo, né, é fruto dessas relações de força em transição, e hoje em dia estamos diante de um contexto de rivalidades muito perigosas, né, entre o Ocidente, por um lado, e os países que, inclusive a China e a Rússia, que estão se colocando como países emergentes. Né? Um arcabouço enorme de sanções tem sido mobilizado. Esse arcabouço de sanções não é uma novidade no mundo, na economia internacional. Né? A grande novidade é a maneira em que foi mobilizado contra a Rússia. Mas é um arcabouço que acompanhou todo o processo de descolonização. Né? Uma das estratégias do Ocidente frente à emergência do terceiro mundo foi elaborar um aparelho de sanções. As sanções foram se multiplicando, sanções ilegais, inclusive, unilaterais. Sanções que não passam pelo Conselho de Segurança, não passam pela ONU, né? São sanções fora, né, do multilateralismo. Então, e esse aparelho é imenso já, né, e agora foi levado a um grau muito maior contra a Rússia, né, que é um produtor de energia, de grãos, de uma série de mercadorias importantes, fertilizantes e outros que são importantes para o funcionamento da economia mundial. Então, a guerra que se instalou no leste europeu, né,
é uma guerra que também vai marcar todo esse período de crise. Então, o comércio, há inclusive uma certa, vamos chamá-lo, entre aspas, desglobalização, né? Uma tentativa de mudar, né, a maneira em que as grandes empresas se espalham pelo mundo. Há uma estratégia de trazer as cadeias de produção mais próximo aos seus próprios territórios, né, do Ocidente. Né? Há uma tentativa de produzir mais, né, no interior desses países, seja de semicondutores, os chips, né, ou outros produtos necessários. Então, estamos nessa fase, não é mais a fase da globalização neoliberal que prometia e levava para frente, né, prometia prosperidade para todo mundo e levava para frente, né, uma liberalização geral. Né? Então, isso acabou. Então, o comércio do Brasil, se é relevante ainda ou não, né, nas relações do Sul, tem esse contexto. Né? Então, não podemos também comparar exatamente os últimos, os anos 2000, com o que tem nessa década atual hoje. Então, algumas crises que nós vamos enfrentar pela frente, né, além da guerra e das sanções, é o mundo do trabalho e dos serviços sociais, em torno, né, da reprodução social. Né? Eu vou entrar no assunto do comércio por esse lado, né? Que, no final das contas, o comércio tem que ter alguma função específica para o mundo do trabalho. Né? Não é uma abstração, não pode ser uma abstração qualquer. Né? E tem que ter alguma função na questão da reprodução social, dos serviços sociais, de saúde, da educação, tudo que, né, a classe trabalhadora como um todo, na escala planetária, precisa para sobreviver. Né? Então, além disso, temos crises outras que não vou entrar nelas agora, mas, né, crise alimentar, crise energética e a mudança climática que também está, de fato, agora fora do controle. Né? Então, o que a gente está vendo é que estamos diante de um ponto de inflexão histórico. A nossa geração e as gerações posteriores vão passar por isso. Né? E é o desafio de uma reconstrução mundial, de fato. Né? E os desafios são para o Sul, né? Porque o Norte não vai trazer respostas para isso. Essa é a realidade. Não vai. Se a gente espera que os Estados Unidos e a Europa vão tomar alguma iniciativa para resolver essas grandes questões, não vão. Né? Estão indo para o caminho contrário, de militarização geral e sanções contra todos. Essa é a promessa deles, que eles vão, né, jogar duro com todos esses problemas. Então, sobre a questão do comércio e desenvolvimento, só para agregar algumas dimensões adicionais. Então, comecei por dizer que o estudo da economia contava muito com o comércio. Né? O estudo da economia desde os primórdios, aí dos clássicos, eu chegava no comércio, eu esperava do comércio que distribuísse, né, riqueza por todo mundo. Né? No início, você pensava de vantagens absolutas, né? Depois de vantagens comparativas, vocês vão estudar tudo isso. A ideia é que, nas vantagens comparativas, que todo mundo, né, deveria se especializar na produção daquilo que tinha melhor custos mais baixos comparativamente, né? E, eventualmente, essa teoria trouxe para dentro recursos naturais, o melhor aproveitamento de recursos naturais. Então, cada país, a ideia era essa, que deveria, né,
podia não ter vantagens absolutas, mas relativamente poderia aproveitar a sua melhor o conjunto de recursos naturais, custos de trabalho, custos de produção, né, para sua incorporação, sua inserção na economia mundial. E se todo mundo fizesse isso, todo mundo ia sair ganhando. Né? Então, essa é a ideologia do liberalismo clássico, né, que se desenvolve a partir da Inglaterra, né, e da Grã-Bretanha, das Ilhas Britânicas, num período que a própria Inglaterra mantinha proteções, medidas protecionistas, né, contra a sua agricultura, né, e as suas indústrias ao longo de 150 anos. Então, era uma maneira de, inclusive, negar que a Inglaterra, a Revolução Industrial da Inglaterra, aconteceu sob outras condições, não aconteceu sob livre comércio. Certo? Então, havia uma falácia no argumento. Uma outra falácia dessa ideia das vantagens comparativas é que o que se propunha é que certos países tinham que produzir, né, certas commodities e, de fato, né, as commodities em questão não era só o vinho de Portugal, que era o exemplo clássico de Ricardo, né? Era tudo que o mundo colonial exportava para o centro. E eram commodities, né, mercadorias, produtos tropicais e semitropicais, que a Europa não tinha condição nenhuma de produzir. Então não tinha nem como comparar custos. Essa é outra falácia. Porque a teoria das vantagens comparativas diz que você tem que ter algum mecanismo de comparação de custos, né, fazer os seus cálculos. Mas, de fato, a Europa não produzia cana-de-açúcar, não produzia algodão, não produzia, né, todas as especiarias que precisavam, não produzia nada disso. Nada. Certo? Então, de fato, em termos de alimentos, só que a Europa, o continente europeu, produzia, tinha uma dieta muito restrita e uma agricultura muito restrita. Porque durante 6 meses ao ano, né, o continente europeu, a agricultura europeia é coberta de neve. Enquanto as regiões tropicais e semitropicais podem ter 2 safras, às vezes 3 safras, dependendo do cultivo e do lugar. Então, essa era outra falácia dessa teoria. Então, ligados, de fato, o comércio colonial transferia valor e recursos de maneira desigual, né, e estabeleceu uma especialização geral, né, que colocou todas as periferias como exportadoras de matérias-primas. Então, essa é uma questão que deve nos preocupar, né, quando a gente avalia o Brasil atual, né, que passamos por uma fase de reprimarização da economia. Então, isso tem um precedente. Certo? Houve uma nova divisão internacional do trabalho, após a descolonização, após a Guerra Fria. Tem várias dimensões essa nova divisão internacional do trabalho. Né? Certas periferias foram se industrializando, né? Na sua grande maioria, sob o controle dos multinacionais, como aconteceu aqui. Com a exceção, né, da China, que foi, né, os primeiros 30 anos, seguiu um caminho industrial autônomo e depois, né, teve um reencontro com o capitalismo ocidental e mundial e seguiu o seu caminho, né, colocando controles sobre essas forças externas. Mas, em geral, né, houve uma industrialização da periferia, hoje, ao ponto de 80% do trabalho industrial hoje, né, ser feito nas periferias da economia mundial. Então, a classe trabalhadora industrial, né,
não é mais localizada, na sua maioria, no norte. Então, essa é uma novidade. Outra novidade é que a maior parte do comércio é feito no interior dessas grandes firmas, é um comércio intrafirma, né? Não se encaixa naquela ideia de Smith e Ricardo, né, de atores, né, exportando um para o outro, é tudo feito dentro, né, das empresas e das suas filiais, né, uma grande parte. E há uma fragmentação geral das cadeias de produção, uma globalização da produção e fragmentação, né, que é desenhada e controlada a partir de cima. Então, fragmentação também não é democratização da economia mundial. Então, essas são algumas das novidades, tem outras, mas a tecnologia de informação, né, a logística, revoluções, né, várias que foram tecnológicas, que foram se juntando. Então, você tem uma nova divisão internacional do trabalho que foi financiada, necessitou para a sua globalização, essa produção, uma liberalização financeira, né, para você poder financiar essa expansão. As próprias multinacionais exigiam uma liberalização, uma desregulamentação financeira para isso acontecer. Então, as duas coisas já andaram juntas. E até hoje, você tem uma financiarização que seguiu a sua própria lógica, né, especulativa, mas as próprias multinacionais é a produção financiada, né, a partir desse sistema financeiro agora mundializado. E, inclusive, né, o sistema todo depende do dólar, até hoje, né, e é organizado para reciclar as poupanças do mundo, né, do comércio e do investimento, né, todas as poupanças do mundo, onde você tem poupanças, é reciclado, né, pelo dólar e pelo Tesouro Americano, né, e por Wall Street, né, o grande centro financeiro do mundo. Então, você tem uma certa economia internacional que vai funcionando para apoiar, né, o financiamento da economia norte-americana, em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de comércio, essa também é a relação que se estabeleceu nos últimos meio século ou mais. Então, a reconstrução coloca a questão, né, voltando agora, né, numa questão nossa, que é o comércio nas relações sul-sul, e no caso do Brasil. Então, primeiramente, eu disse que eu ia falar do mundo do trabalho, então acho que a gente tem que levar isso a sério quando a gente fala de comércio. Certo? Porque, no final das contas, o comércio tem que ser benéfico para a população do mundo. Se não, para que é? Então, o que temos, né, uma estrutura social nos países do Sul, nas regiões do Sul, em transição ao longo de décadas, especialmente nos dados que temos, esses são dados da OIT, dos últimos 30 anos, que são dados mais consistentes, né, que dá para comparar regiões. Então, o que temos, eu vou pegar 3 regiões. A primeira, o que temos em todas as regiões é o crescimento de grandes reservas de trabalho. Ao invés da incorporação da mão de obra na economia produtiva, através de trabalho digno e sistemático, de uma relação com assalariamento estável, suficiente, temos o contrário. Temos o nível no Sul, em geral, um nível muito baixo de assalariamento, né? E uma classe trabalhadora, uma classe trabalhadora que se vira de outro jeito. Certo? São as chamadas reservas de trabalho, que têm características. Marx tinha falado da reserva flutuante, da reserva latente, da reserva estagnada e da parcela pulverizada, né, que vive em permanente miséria. Então, em escala global, a situação agora é
no seu lugar mais maduro e pode até piorar, e vai piorar, a menos que tenha alguma mudança de rumo. Então, o que temos aqui? Né? Primeiro, um tipo de... Pensa em uma pirâmide social, certo? Então, no topo, essa linha que vocês talvez não vejam muito, não enxerguem, mas é a classe empresarial. Isso na África. Então, no início dos anos 90, era 2% da população, né? Em geral, né? E se manteve em torno de 2%. Então, no topo da pirâmide, né, uma pequena, né, parcela da população. Depois vem, né, a classe empregada, assalariada. Certo? Então, essa faixa aqui, né, e veja que na África, 30 anos atrás, o salariamento, né, se referia a 15% da população, e hoje subiu para 16%, 30 anos depois. Então, a criação de trabalho assalariado, em geral, cresceu muito, muito pouco. Né? No caso das mulheres, também né, foi de 8 para 9. Né? Podemos separar os dados. Né, eu vou voltar a esse assunto, mas há divergências também, né, uma estratificação. Quando a gente fala de reserva de trabalho, há uma estratificação por gênero também, não apenas social, qualquer classe. Né? Então, depois, a maior fatia aqui é do trabalho por conta própria. Então, depois de 27, 30 anos depois, 28, para as mulheres também de 22 a 24. Então, acima de um quarto da população, você vira, né, por conta própria. Né? E são pequenos empreendimentos com poucas chances de acumulação. Né? Poucos, muito poucos, as condições atuais vão incorporar tecnologia, avançar, né, as canetas, isso, né, não é a trajetória. Depois vem o trabalho familiar, né, aqui, que foi se reduzindo. Trabalho familiar é trabalho familiar contribuinte, são os termos da OIT. Né? Não são categorias perfeitas, mas são os termos que temos, né? A gente tem que trabalhar e tentar dar um jeito nessas categorias, né? Iluminar um pouco a situação. Então, o trabalho familiar não pago, mas que contribui à família como trabalho. Certo? Isso, oficialmente, tudo isso entra na categoria do desemprego. Né? Mas, como a situação é tão grave hoje, né, criou-se outros tipos de trabalho, né, para entender melhor como você encaixa ou não essas populações. Certo? Então, tem o desemprego mesmo, né? Pessoas que perderam o emprego, eles estão tentando voltar, de fato, né, é uma categoria muito pequena, nesses termos aqui. Nós estamos falando do desemprego que a gente é acostumado a pensar, né? Porque tudo isso é desemprego, de fato. E depois vem a categoria grande, aqui, que é fora da força de trabalho. Certo? Então, ao longo de 30 anos, isso piorou. De 35%, um terço da população, né, subiu para 38%. Para mulheres, foi de 46% a 47%. Então, quase a metade das mulheres estão fora da força de trabalho. Então, quando a gente fala de comércio, para que serve? Então, o comércio neoliberal não serviu para melhorar, pior, né? Ela piorou tudo. Certo? No caso esses são dados do sul e sudeste asiático. Então, não excluir a China. Tá? Só para não bagunçar muito desses dados, mas certos aspectos também se encontram no caso da China. Mas vamos só, né, rapidamente, porque já se trata de uma população muito grande do sul e do sudeste. Também exclui, né, Japão, Coreia e tal. Então, aqui,
A situação é semelhante do sul da Ásia e do sudeste, semelhante à situação da África. Certo? Então, o empresariado muito pequeno, né, 1%. Então, né, vocês lembram daqueles protestos lá em Nova York, uma década atrás, o movimento dos 99%? Né? Então, aliás, tem alguma realidade nisso, né? Porque só 1% é a classe empresarial, de fato. Tem a classe, funcionários da classe média, mas eles são, né, de fato, assalariados. Depois, isso das mulheres, né? Esse gráfico em geral e depois ao lado é das mulheres. Isso também se refere novamente às duas experiências. Então, em geral, no sul e sudeste da Ásia, quem está incorporado na economia de maneira com assalariamento, né, foi de 14% a 18% da população. Só. Para as mulheres, de 7 a 11, ao longo de 30 anos. Então, para a gente colocar uma dimensão correta, mundial, se a gente comparar esses dados da África, do Sudeste Asiático, com os dados da Europa, o assalariamento e do Norte em geral, Estados Unidos, do lado do Norte, né? do Norte, Japão, inclusive, então, né? É acima de 80%. Então, aquelas sociedades do Norte, o assalariamento é o fundamento daquelas sociedades. Certo? Em geral, na média, acima de 80%. No agregado. Né? Você pode encontrar diferenças entre o sul da Europa, né, mas, em geral, né, tomando todo junto, é 80%. Então, no sul, né, 18%, 11% das mulheres em 2020 no sul e sudeste asiático. Então, é outra estrutura social. Né? A parte do trabalho por conta própria, você vê que é uma fatia muito grande, né? Também parecida com a experiência africana, 1/3 ou mais. Né? E no final, enfim, você tem, né, olha a faixa da população fora da força de trabalho. Essas são pessoas na idade, na faixa etária da população economicamente ativa. Não são abaixo de 15 anos ou acima de 65. Você tem. Então, essas parcelas da juventude e dos idosos não entram nessas estatísticas. Certo? Mas, se a gente incluir, pelo menos nesses dois continentes, África e Ásia, os dependentes dessa força de trabalho economicamente ativa, estamos diante de um grande desastre, porque a população está dobrando, né? Na África vai dobrar até 2050 e vai dobrar mais uma vez até o fim do século, até estabilizar. Na Ásia vai dobrar uma vez até o fim do século. Então, estamos falando de populações que serão jovens por muito tempo. Né? E serão dependentes desse pessoal aqui. Então, essa é uma crise geral, né, no mundo do trabalho. No caso da América Latina e Caribe, só para finalizar a diferença aqui é que, em geral, o salariamento é maior, mas, mesmo assim, menos que a metade do padrão que se tem na Europa, bem menos, né, em torno de 33%, né, é quase 1/3, enfim. E entre as mulheres, em 2020, 27%. Na América Latina e Caribe, apenas 27% das mulheres têm contato garantido com o assalariamento. Certo? E, novamente, a classe empresarial muito pequena, né? O que cresceu
Não, deixa eu ver aqui. O que cresceu mesmo, no caso da América Latina, é realmente a população fora da força de trabalho. Né? Isso, de 92 a 2020, é uma linha reta. Né? Crescente. Né? Ao ponto de, em 2020, 52% das mulheres estarem fora da força de trabalho. Então, comércio neoliberal foi esse. E observe que, na fase da emergência, de grandes países no Sul, Brasil, África do Sul, Índia, China, que é dos anos 2000, uma década e pouco de emergência, você não tem aqui uma oscilação nenhuma. Como se nada tivesse acontecido. De fato, porque crescer, essa emergência se deu dentro do padrão neoliberal. Certo? Então, quando a gente fala assim, é relevante, eu estou chegando à resposta, gente. Estou chegando à resposta. Quando a gente fala de relevância no novo comércio, sul, então, esse é um aspecto que, nesses termos, não teve relevância nenhuma. Então, o que se espera? Estou tentando. Então, eu vou tomar mais 20 minutos, tá bom? Então, o que se espera, então, no final das contas, as relações Sul-Sul, antes de falar mesmo do comércio? O comércio faz parte. Né? Se espera que se rompa com o capitalismo monopolista dominado pelo Ocidente. Essa história que, né, não acaba. Precisa ter um sistema que se chama, às vezes, policêntrico ou multipolar. O que quer dizer com isso, seja qual for o termo usado, é uma economia mundial onde países e regiões têm mais autonomia de seguir as suas estratégias de desenvolvimento para servir as suas próprias populações. Então, de fato, não é só qualquer mudança, né, entre potências nucleares. A gente tem que ter algum respaldo, alguma consequência para as estratégias de desenvolvimento econômico, né, e social das regiões do Sul. Certo? Se não acontecer para as regiões do Sul, não vale. Né? A ideia do catching up, né, um termo em inglês que também se promoveu muito no pós-guerra, a teoria da modernização, tudo, né, as periferias têm que alcançar. Catch up é alcançar, né? Alcançar o centro. Trilhando os mesmos caminhos. A ideia é essa. Catching up é um termo carregado. Né? Os países do Sul são subdesenvolvidos, são pobres, eles têm que alcançar o centro, eles têm que seguir um caminho semelhante ao do centro, porque eles são países que se deram bem. Então, para inventar um conceito desse, também tem que pressupor que não existe relação assimétrica, né, o centro, de fato, né, cresceu em cima do Sul. Então, o Sul não tem, né, não vai passar por isso. Não tem como você erguer a partir das costas de outra população. Né? Então, de fato, né, não é um caso de alcançar nesse sentido, mas inventar caminho próprio. Tem que, né, no século XXI, precisa ser, né, um caminho próprio, novo. O mundo socialista, pelo menos na versão chinesa de hoje, se não de outras também, nos ensina muito. Né? Tem que estudar isso bem para entender o que você pode aprender do tipo de planificação que se fez, no caso da China, no tipo de sistema social e de bem-estar social, né, que você tem tanto na China, mas também em Cuba, em termos de educação e saúde, um pequeno país do Caribe.
conseguiu, pelo menos que pobre, né, mas que consegue ter uma expectativa de vida maior do que os Estados Unidos ou, né, vários países do mundo do norte. Então, essas coisas precisam ser entendidas, né, e estudadas, incorporadas em qualquer. Né, não é para se descartar, né, a partir de certos preconceitos. Né, então, tem que estudar as melhores experiências e planificar para as crises específicas e, né, gigantescas que estão já chegaram, né, já estão presentes na economia mundial. Então, não é comércio qualquer e não é qualquer tipo de desenvolvimento. Estamos falando, de fato, de uma reconstrução mundial para servir o Sul. Então, chegando agora, né, no caso do Brasil, você tem... Primeiro que o Brasil se aproximou ao Sul muito tardiamente. Se aproximou no sentido de criar uma relação boa, né? Economicamente, politicamente, de amizade, né? Solidariedade. Isso aconteceu, de fato, após aquele marco histórico que é a Constituição de 88, que envolveu uma relação de forças muito diferente, né, da sociedade brasileira, que abriu caminho para né, políticas sociais e outras internamente, mas também para uma relação com o Sul diferente. Até então, de fato, o Brasil no século XX, até então, tinha uma relação de negação, né, dessa relação com o Sul. De fato, de negação. Né? De fato, na ONU, com poucas exceções, de períodos de João Goulart, né, tem alguns momentos abortados, né, mas de tentativas de diversificar as relações, se aproximar ao Sul. Mas o Brasil, né, por exemplo, na questão colonial na África, fechava fileiras com Portugal. Na questão do apartheid na África do Sul, fechava fileiras com o apartheid. Então não tinha, né, identificação nenhuma no meio oficial e na política externa, né, com o resto do Sul. E, de fato, na ONU, ou se abstinha das grandes votações sobre a questão colonial, e a parte era a questão interna, a gente não se mete nisso, né, ou né, votava a favor do status quo. Então, né, então, de fato, houve uma tentativa nos anos 70, o regime militar de Geisel, né, de se aproximar, de se reconhecer Angola, a independência de Angola, disse, né, aquela lenda, que foi o primeiro país a reconhecer Angola. Já ouviram falar isso? Né? Bom, disse na diplomacia e no estudo da política externa brasileira que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Mas tem tantos países, a metade do mundo nunca reconheceu, mais, né, nunca reconheceu o domínio colonial lá. Então, enfim, faz parte da mitologia, né, da política externa brasileira. Então, de fato, foi depois nos anos 90 em diante que o Brasil começa a pensar no Sul, envolve uma nova questão nacional própria, o Brasil começa a se entender, né, como país afrodescendente, né, começa a se entender como país com raízes indígenas, né, europeias. Então, isso começa a se ensaiar, né, uma mudança na identificação mesmo. E a política externa vai em frente. Então, cooperação Sul-Sul, especialmente, isso começa no governo, de certa maneira, no governo Fernando Henrique Cardoso, mas vai se ampliando, fazendo salto, né, no governo Lula, a partir de 2002, 2003, 2004, 2005, vai em frente. Né? Então, e o que você tem é uma diversificação das relações econômicas, já estava em curso, inclusive, mencionei Geisel, mas já tinha, né, as multinacionais brasileiras. As multinacionais brasileiras, Petrobras e outras, já estavam na África, não existia isso. Né? Mas agora você tem uma perspectiva de diversificar e apostar numa relação maior comercial
em primeiro lugar, mas também de investimentos, explotação de capitais, né, a partir dessas grandes empresas brasileiras. Então, isso acontece ali, mas a cooperação, os mecanismos de cooperação também vão evoluindo. Então, não é só comércio, né, como eu disse antes. A relação Sul-Sul envolve também muito de cooperação técnica, né, que, inclusive, tem sido a parte até mais interessante, do seu ponto, né, mais bem-sucedida. Né. A cooperação técnica pode até ter mais consequências, né, mais resultados do que o próprio comércio. Então, algumas tendências. Primeiro que a gente escreveu no capítulo de um livro sobre a inserção da África na economia mundial recente, né, e o papel das potências emergentes, chamadas emergentes. A gente escreveu um capítulo sobre o Brasil. E a posição é que o Brasil, de fato, no final das contas, né, primeiro que a primeira aproximação, né, mas, ao mesmo tempo, em geral, exportou as suas próprias contradições, porque fez um pouco de tudo. Fez o bom e fez o péssimo, né? Nessa relação Sul-Sul. Né? Fez de tudo. Não se pode dizer que, né, o saldo seja positivo, né, sem dúvida. Então, houve uma certa externalização das suas próprias contradições internas. Houve um comércio bastante interperiferia. Então, exportava grãos, eu vou puxar os dados para a gente ter uma noção, mas exportava produto agrícola, soja, carne bovina, né, minério de ferro, né, e importava, né, petróleo. Né? Então, são da África, pelo menos, e outras regiões. Não, na China, né, era uma outra relação, não é exatamente entre uma relação de sem periferia e periferia. Importa eletrodomésticos, importa de conteúdo maior tecnológico e exporta de soja. Então, você tem essa... que não, em si, não é necessariamente, não estou fazendo um julgamento, porque é o que você vai esperar de países periféricos, eles vão esperar o que tiver. Né? Então, não é mais ou menos o esperado, só para a gente contextualizar o termo relevante. Né? O relevante se refere ao que já existe nessas economias, eles vão exportar o que tem. A questão, porém, é se o comércio... Esse comércio ajuda a fazer um saldo, sair dessa, ou não. Né? Ou se é suficiente para fazer, porque no final das contas também é pouco. No final das contas, né, se ainda é relevante, não, no final das contas, no esquema geral da economia mundial, esse comércio brasileiro com o resto do Sul é muito pouco. Então você não pode esperar que... tem alguns... Né, a relação com a China é fundamental para a China, né, e alguns diriam para o Brasil também, podemos discutir isso, né? Mas o resto não se pode dizer que, em termos nem de volume, nem de porcentagem, né, é tão relevante assim. E também o comércio, do ponto de vista do Brasil, ou das contas, nem do ponto de vista da população que vive fora da força do trabalho, né? Do ponto de vista das contas nacionais, daqueles que gerenciam as contas nacionais, tem sido, né, um comércio compensatório frente aos desequilíbrios gerais da economia. Né? E frente à reprimarização, que de fato é esse período da reprimarização, da perda de indústria, né? E tudo mais. Então, o comércio, mesmo que todas as demais contas estão no negativo, balanço de renda, balanço de serviços, né? Movimentos de capitais, assim, em geral, tem compensado também, mas o comércio, né, tem colocado como a salvação, né? Mas a salvação para quem, no final das contas? A metade da população quase está chegando
está fora da força de trabalho. Então, só para a gente ter algumas experiências, tem alguns casos de cooperação sul-sul com o comércio, né, e outros sem. Eu acho que temos que entender que o comércio funciona com cooperação e, às vezes, não tem nem acabouço de cooperação. Então, por exemplo, só para começar aqui, nós vamos. Esse é um estudo de 2013, esse refere a dados de 2011, que era o auge. Né? A partir de 2014, de qualquer jeito, o negócio decaiu. Né? A crise geral, os commodities perderam, né, mergulharam nos preços. Então, o que era o raio-x em 2011 da cooperação brasileira, né, sem contar os dados do comércio ainda. Mas você vê que está em inglês, créditos para exportação. Então, isso 42% da cooperação brasileira se refere a créditos para exportação. Então, é um tipo de cooperação que prevê comércio, né, que prevê principalmente a compra de produtos e equipamento agrícola brasileiro por países africanos principalmente e outros da América Latina e Caribe. Então, você tem uma política que é interessante, né, onde o BNDES, na época, né, criava mecanismos de financiamento para compras de equipamento e outros produtos brasileiros. Nada mal, né? E tem casos que realmente fez diferença, né? Eu conheço bem um caso desse. Então, o que mais? Assistência alimentar, 8%. Essa é uma outra história importante, né? Que a gente podia falar mais depois, mas é uma história também com as suas próprias certas contradições, né? Mas assistência humanitária, 2%, mas também ali, né, o que entra como assistência humanitária também, às vezes, é discutível. Né? Que uma das grandes contradições que precisa ser, né, colocada, que quando a gente fala de Sul-Sul, de fato, o Brasil teve, né, comandou um exército de ocupação por 13 anos no Haiti. Então, quando a gente... E dentro disso, você tem alguma boa parte desses números também se referem a essa ocupação, que entra como assistência humanitária. Mas, de fato, foi uma invasão e ocupação do país por 13 anos para confirmar o golpe de Estado, né, e supervisionar eleições fraudulentas. Então, a gente não pode criar mitologias. Quando disse que exportou as suas próprias contradições, o Brasil fez de tudo quando se relacionou com o Sul. Fez de tudo. Né? Podia fazer política de aquisição de alimentos, que exportava o modelo de uma tecnologia social, onde você compra, você tem um mercado organizado pelo Estado para comprar alimentos dos pequenos produtores e abastecer as escolas. Então, esse modelo foi também comprado pela FAO e foi reproduzido. Houve uma tentativa de, né, encaixar isso nos países da África, da América Latina, do Caribe. Você teve uma exportação desse modelo. Beleza. Teve também o programa Mais Alimentos, que também visava fazer investimentos na produtividade da pequena produção agrícola, da economia familiar. E nesse caso, que eu conheço bem, né, esse foi o caso que se casa junto com os créditos para exportação, onde você vende equipamento agrícola voltado para a pequena produção. Certo? E teve casos importantes. Né? O Zimbábue, por exemplo, que eu tenho estudado, fez uma reforma agrária profunda esse tempo todo. E uma das coisas que precisava, estava sob regime de sanções internacionais não ocidentais, pesados, por causa da reforma agrária que fez. E, a certa altura, o Brasil ignorou as sanções, não tinha porquê
obedecer sanções que não eram da ONU, enfim. E foi vendendo equipamento agrícola para a nova pequena produção que expandiu ali, para irrigação, né, tratores e outro equipamento para agricultura, para facilitar a sua mecanização. Então, isso contou muito para o Zimbábue. Para quem recebeu isso, era muito importante. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Né? Era uma política que conta, aparece muito pouco nas estatísticas de comércio, é uma questão muito grande, mas tem um efeito muito grande. Então, quando a gente fala de relevância do comércio, a gente tem que ter noção que os dados precisam ser interpretados, não é qualquer coisa. Pouco comércio bem feito pode ter bom resultado. Certo? E o tipo de relação que teve com o Caribe é realmente o desastre. Quem acompanha o Haiti até hoje sabe que o legado dessa ocupação é péssimo, um desastre. Então, outras iniciativas lideradas pela Embrapa, pela Agência Brasileira de Cooperação e outros ministérios que se juntavam. A estratégia chamada Cotton 4, a estratégia que envolveu 4 países do oeste da África, num esquema de produção, de avanço tecnológico, de desenvolvimento de variedades de algodão, né, mais resistentes, mais produtivas, né, para esses países, diante do conflito que esses países, junto com o Brasil, tinham contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, havia subsídios nos Estados Unidos, enfim, teve uma briga lá, e o Brasil, junto com esses países, se juntou e entrou, né, com uma ação na OMC. No final ganharam, né? Mas nessa relação, nessa mobilização toda, é interessante que no contexto de uma disputa comercial, você forma uma relação solidária que inclui, inclusive, né, cooperação tecnológica para melhorar a produção de algodão. Então, é outro que não vai aparecer nas estatísticas como um salto de alguma coisa, mas sabemos, né, que isso tem que ser avaliado, tem consequências que não se captam nessas estatísticas. Então, outro desastre, estou falando do bom e do mal, né? Outro desastre, com a mesma Embrapa e a mesma Agência Brasileira de Cooperação, é o que se fez em Moçambique, no programa Pro Savana, cujo objetivo era o que fez o regime militar aqui no Cerrado brasileiro, o programa PRODECE, que era de transformar o Cerrado todo em cultivo de soja, milhares, aquela expansão desenfreada de cultivo, né, no Cerrado brasileiro, né, de soja, de monocultura no Cerrado brasileiro. Então, eles tinham a ideia que vão fazer isso em Moçambique. E o PRODECE aqui foi feito junto com em cooperação nos anos 60, 70, em cooperação com o Japão, que era o importador da soja. Então, agora o Brasil se juntou com o Japão para fazer a mesma coisa em Moçambique. Certo? E a ideia era criar um corredor, né, de monocultura, mas com outras culturas, junto com certos outros corredores de mineração, né, a Vale entrou também. Então, a ideia era jogar pesado em Moçambique com as grandes empresas brasileiras, né, e com o efeito de despejar, né, de expulsar uma população de camponeses, né, e marginalizar as populações locais. De fato, o plano inicial, como previsto, não vingou, fracassou, por causa das resistências. Mas alguma
Os investimentos, se os investimentos continuam assim, como isso vai evoluir também eu não sei. Mas, de fato, houve um estrago inicial, né, que foi resistido e teve que ser, teve que recuar. Então, é um tipo de... falando da externalização de contradições internas, era isso. Né? Você tinha a política para a agricultura familiar, você tinha a política para o agronegócio. E as duas coisas foram exportadas juntas. Certo? Então, é isso que a gente chamou de externalização das contradições domésticas. Então, só para a gente, então, falei da política compensatória, do comércio como compensação pelos desequilíbrios da economia brasileira. Então, se a gente olhar as transações correntes, essa é o balanço comercial, em geral positivo, teve um mergulho ali nos anos 2014, subiu, teve um ajuste geral na economia, depressão radical, pobreza, e o comércio se recupera, né, na pobreza. Enquanto o balanço comercial em azul é em terreno negativo, desculpe, eu falei errado, balanço de renda, balanço de renda aqui, e o balanço de serviços, tudo o Brasil que está pagando para fora, esses são os séries do Banco Central. Então, o comércio está compensando a dependência nesses setores, compensando sem servir, né, o povo brasileiro. Uma parcela do grande capital compensando o outro. Esse que é o resultado. Andando um pouco mais para frente, então, como andou? Agora a gente vai ver só alguns slides sobre os agregados. A gente, né, com essa série em termos de exportação e importação, para, né, ter uma noção se ainda é relevante, pelo menos em termos numéricos, se, né, preferem esse tipo de análise. Enfim, aqui temos uma relação de exportações e importações que oscila e, em geral, se mantém positiva, certo? Esse é o saldo aqui, certo? É o mesmo gráfico que, né, basicamente, esse é o saldo aqui, certo? Então, essa parte aqui embaixo, esse é o saldo. Então, sobre o que o Brasil exporta, a gente vai ver também para quem exporta, certo? Mas o que exporta? Falei um pouco da reprimarização. Então, no caso o que exporta, tem um grupo de commodities, que são esses aqui, que vão se destacando das outras commodities. Então, quais são essas que se destacam? Tem soja, essa amarela aqui, tem uma oscilação, mas né, crescente até aqui. Petróleo, essa linha mais azul, né, cai aqui em 2014, né, sobe de novo. E ferro. Petróleo, soja e ferro, minério de ferro. Certo? Que é esse avermelhado aqui, tem uma flexão muito grande, queda, né, uma oscilação bem grande no caso. E essa queda, a queda do ferro, do minério do ferro, tem a ver muito com a desaceleração da economia mundial. Né? A partir de 2008 teve a grande queda, né? Depois recuperação, queda, recuperação, outra desaceleração. A partir do momento que a China também entra em conflito mais direto na sua relação com os Estados Unidos, né? Tem uma desaceleração também até... Esses dados pegam, inclusive, a pandemia, né? Vai até 2022. Então, essa queda reflete a própria pandemia aqui. Outro grupo de dados que é mais estável. Então, a pergunta é ainda relevante, né?
Então, para certas commodities que se destacam, tem uma oscilação e, em geral, um crescimento. Né? Outro grupo de commodities teve um aumento nesses anos que foram os bons anos, mas também não é nenhuma grande oscilação. Né? Em geral, você tem carne bovina, carne de aves, açúcares, né? Para falar dos produtos agrícolas, que ficam, né, com exceção dessa linha aqui, que é o... Né? Deixa eu ver aqui, as cores são diferentes. Deixa eu ver aqui. Carne bovina, certo? Carne bovina. Então, aqui tem uma infecção maior, né? E um declínio, mas carne de aves, açúcares, você tem uma linearidade, uma constância. Né? Automóveis também teve uma inflexão em alguns momentos, não muito grande, mas também não tem grandes, e aeronaves também, né? Que são os setores de autotecnológicos, não tem grandes novidades, é uma linha bastante estável ao longo do tempo. Certo? Então, essa é a pauta, os itens de exportação. Por outro lado, os itens de importação, certo? Fertilizantes, né? Essa é uma trajetória que oscila bastante, mas vai crescendo, especialmente pelos mais recentes. O Brasil é um grande produtor agrícola, mas tem uma dependência muito grande em fertilizantes, inclusive fertilizantes que importa da Ucrânia e da Rússia, que são grandes exportadores de fertilizantes. Óleos combustíveis, é o segundo, esse azulzinho aqui. Então, ele também importa diesel, né? Exporta petróleo, mas sempre refinado, volta como derivativo. Né? Querosene, né? Diesel, né? Gasolina. Então, exporta e importa, né, de novo, refinado, né, nessas formas. E aí começa o equipamento mais pesado, né, industrial, que acaba sendo importado. Válvulas de tubos, equipamentos das telecomunicações, inseticidas também, é outro que importa, né, qual que é essa linha aqui. Equipamento elétrico, automóveis, que é o grupo de produtos que caminha mais ou menos juntos, né? Enquanto você tem aí fertilizantes e derivados do petróleo, que são as categorias de maior valor de mercado. No final, esses números são preços, né? Não são volumes, são preços. Exportações por região. Então, é um gráfico interessante, né? Então, a China e a Ásia se destacam muito mais, né? São essas duas linhas aqui. Essa é a China, essa é a Ásia. Então, a China, o que acontece com a China defende também o resto da Ásia. Certo? Então, esse é o grande parceiro comercial dessa relação sul-sul. E nessa exporta soja, né? Alguns outros produtos agrícolas, né? E importa, né? Produtos com maior conteúdo tecnológico. Então, é esse tipo de relação, né? que tem com a China. Então, essa é a exportação, né, para a China e Ásia. União Europeia, essa linha vermelha. Então, os demais temos um grupo aqui, que é União Europeia, Estados Unidos e América do Sul, né, que tiveram
uma inflexão anterior, mas que acabaram caminhando juntas. E depois tem, né, dentro da América do Sul tem o Mercosul, enfim, essa linha aqui. Oriente Médio e África, aqui embaixo. Então, essa linha também aumentou nos anos 2000, mas sem grandes... Em termos numéricos, a gente não vai ver grandes mudanças, né? Pelo menos esses dados não dão a impressão que teve, né, uma grande mudança nesse sentido. Mas quando a gente vai analisando de outra forma o comércio, casos específicos, né, como já mencionei, a gente pode ver um volume pequeno de comércio com consequências, tanto para a indústria brasileira como para o país receptor. Importações por região. Então, novamente, exporta para a Ásia muito mais do que para a região e para a China, e nas importações é a mesma experiência, certo? Então, Ásia e China aqui. Então, a China é 2/3 da Ásia. É China, mais ou menos. Né? Depois tem, né, esse grupo, enfim, tem um grupo de 3 que é, novamente, Estados Unidos, é o mesmo grupo. União Europeia e América do Sul. Mercosul dentro da América do Sul, aqui. E Oriente Médio e África. No caso da relação comercial com a África, que também não tem mudado muito, com, né, uma variação pequena nos anos 2000. Então, no caso da África, o Brasil teve... então, a África é um continente muito grande, né, certo? E, em geral, o que aparece nas contas, a grande maioria desse volume do comércio com a África é a importação do petróleo, de fato. De derivados, né? Nigéria, Angola, Argélia, daqui nessa fase. Certo? Então, o comércio era desse tipo. Então, e para a África vendia algum equipamento, mas em geral era também produto agrícola. Então era um comércio em interperiferia. Não, nenhuma parte era, né, de produtos manufaturados, né, de maneira mais expressiva. Então é um comércio em interperiferia. Certo? Eu acho que esse é o último slide, já falei bastante. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Então, fiquem à vontade. Não, tem pouquinho pergunta. No chat não tem. Não. Pergunta do senhor. Por favor. Dizem que a divisão internacional de trabalho, o subdesenvolvimento é uma condição da divisão internacional de trabalho, não um estágio até chegar ao desenvolvimento. Mas o que eu não entendo é países como o Japão e a Coreia do Sul, que alcançaram o desenvolvimento sendo subdesenvolvidos. E além disso, eu consigo ver também Robert Solow, que ele ganhou o Nobel de Economia falando que o desenvolvimento consegue ser obtido pela educação. O que o senhor acha? São duas perguntas, é isso? São. Então, nessa trajetória da economia mundial toda, você vai encontrar casos. Certamente você vai encontrar casos de sucesso. Desde pequenas ilhas, né, até países do tamanho do Japão, da Coreia. A questão é que conclusões se deve tirar dessas experiências. Né?
quanto se aplicam, podem ser generalizadas na economia como um todo. De fato, esses países têm a sua própria relação com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos precisavam, no pós-guerra, no pós-guerra, imagina a situação que os Estados Unidos se enfrentavam. Né? A União Soviética tinha derrotado o nazismo. Aconteceu em 49 a Revolução Chinesa. Logo no pós-guerra. Movimentos revolucionários estavam avançando pela Ásia como um todo. Então, os Estados Unidos precisavam, do ponto de vista estratégico deles, precisava que se estabelece um polo capitalista bem sucedido na Ásia. Precisava disso. Então, toda a estratégia era para fazer isso funcionar. E qual era a primeira coisa que, inclusive, Coreia e África do Sul, Coreia do Sul e Japão, né, eles eram países ocupados por tropas americanas. Até hoje tem bases militares enormes lá. Certo? Então não é uma relação qualquer. Né? E a primeira coisa que fizeram era reformas agrárias profundas. Porque eles entendiam que não tinha chance de aquela estrutura social e aquele tipo de elites locais entrar na lógica da acumulação industrial rápida do jeito que eles precisavam. Então, a primeira coisa era derrubar toda a estrutura agrária. Virou um laboratório de reforma agrária. Japão e Coreia do Sul. E a partir disso, houve créditos, nem créditos, era dinheiro livre que estava direcionado para eles, não era dívida. Né? Por um tempo, era abertura de mercados e financiamento para desenvolvimento, transferência de tecnologia na Guerra da Coreia, né? E abertura de mercados para a exportação para os Estados Unidos. Então, você teve muito apoio, inclusive garantiu a sua segurança ali, eles nem precisavam gastar dinheiro com o exército próprio. Então, era tudo feito para que esses países tivessem condições de seguir o seu caminho. E eles seguiram. Certo? Você pode estudar também a parte de como o Estado coreano, sul-coreano, japonês, que tipo de relação tem com os monopólios internos. Né? Escolheu os campeões. Né? Sim, foi bem sucedido. Né? Sob aquelas condições, a estratégia interna também não fracassou, deu certo. Porque podia ter todas as condições e podia estar errado, né? Alguma coisa falhou, mas isso também deu certo. Então você pode ir progressivamente começaram a exportar mais, mas é um caso que precisa ser entendido, não é caso semelhante a outros. No resto do terceiro mundo, todo o jogo era para não acontecer reforma agrária. Quando você tinha alguma ameaça de reforma agrária, vinha golpe. Em todo lugar na América Latina, inclusive lá no leste asiático, onde aconteceu na Coreia, e Taiwan, inclusive ali, e no Japão, não aconteceu nas Filipinas vizinhas, né? Ali foi uma mobilização para derrotar, né? Movimento camponês armado. Não aconteceu na mesma anos 50, no início dos anos 50, que isso tudo estava acontecendo. Em Guatemala, golpe, Bolívia. Né? Então, nos anos 50, depois veio Brasil, todo o resto. Então, e também não tinha transferência de tecnologia, todo o dinheiro livre que fluía para lá, as empresas, não tinha a mesma relação. Então, realmente,
foi uma outra experiência que não pode ser generalizada. Certo? E tem outras, né, outras que também poderiam ser estudadas, mais interessantes ainda, a respeito da China recente. Nada se compara ao que o salto que ela fez. Então, e também não é só recente, é uma história de já, né, de 70 anos ou mais. Então, não é assim, quando a gente escolhe para aprender as melhores práticas, a gente tem que ter noção de cada prática que a gente encontra, que a gente, essa é algo que funcionou, né? Vamos estudar essa relação. Tem o seu contexto. E não é descontextualizado. Então, a gente traz coisas para o nosso contexto, mas não vão funcionar do mesmo jeito. Você acha, tem muita esperança, inclusive, hoje sobre o modelo chinês, como se aplicaria no Brasil. Essa relação de relações público-privadas, grandes empresas, conglomerados, né? Tem uma esperança que o Brasil poderia também pegar essa parte. Mas eu deixo isso ao seu critério para analisar se isso pode ser incorporado tem o mesmo resultado sem fazer os outros ajustes por aqui. Eu não sei, assim, eu poderia dar as minhas impressões, mas não é para hoje. Mas, então, quando a gente encontra experiências bem-sucedidas, tem que contextualizar, entender por que isso aconteceu. E não, né? Então, a segunda pergunta sobre educação é fundamental, né? Mas educação, saúde, não é só educação. Né? São todos os serviços públicos que a classe trabalhadora precisa. Porque se você não tem renda, não tem, né, como cuidar das pessoas em casa, né, como você vai estudar, cara? Você tem que pegar o busão, né, tem que viajar 2 horas para chegar na faculdade, voltar. Não, a educação tem uma economia política, né, tem alguma estrutura. Não é assim. Para estudar, né, tem que ter outros componentes que vão apoiar a educação, viabilizar a educação. E a educação não pode ser descolada da economia. A economia tem que se ajustar para fazer que essa educação tenha resultados. Porque os dados que eu escolhi para trazer desde o início são dados sobre as reservas de trabalho. Você pode acrescentar a isso mais educação, você tem que explicar exatamente como isso vai... Eu sou professor, impossível. Você tem que explicar os mecanismos que vão absorver essa população em trabalho decente, em massa, não para uma parcela que poderia ser beneficiada mais do que outras. Porque tem isso também. Você pode ter uma política de educação que vai beneficiar todos. Pode querer acrescentar essa parcela, mas tem que explicar como você vai fazer para o todo. Não é só educação qualquer. Por favor. Não, então, eu vou falar alguma coisa também sobre a pergunta dele, eu posso estar falando bobagem. Não existe, pode falar. Vou dando 2 centavos aqui. Assim, eu sinto que o Japão ele era imperialista até 45, então de certa forma, e ele se tornou subdesenvolvido num processo de laboratório neoliberal do Ocidente. Então esse período de pobreza do Japão foi um período imposto. E mesmo agora que o Japão se torna uma potência tecnológica, ele ainda tem problemas sociais muito fortes, como por exemplo o suicídio, né? As maiores taxas de suicídio do mundo, uma pessoa se mata lá a cada 20 minutos. Quanto à Coreia do Sul, aí eu já não sei tão profundamente, mas até onde eu sei também tem uma questão de desigualdade de renda enorme.
Pelo menos é a percepção que eu tenho cultural, não sei se até onde isso se embasa, né? E quando alguém fala sobre essa questão de que um país subdesenvolvido não pode se tornar desenvolvido, eu acho que ela não está falando de casos isolados de um país acabar dando certo. Eu acho que o que quer dizer é que o centro do capitalismo espera que exista uma periferia a ser explorada. É uma condição de existência, porque para existir um país que produz tecnologia de hardware ou de software, precisa existir um outro país com mineradoras que mal remunerem as pessoas que mineram para produzir esses aparelhos celulares, por exemplo, entendeu? Então, para existir o centro, é preciso existir uma periferia. E é muito difícil para a periferia sair disso. Pode existir casos isolados, sabe? Mas é a questão de dependência que acaba sendo criada. Eu acho. Sim, eu acho que no caso do Japão, sim, esse tem uma pré-história, né? Não é só a reforma agrária, já tinha uma capacidade industrial antes, né? Foi destruído pela guerra, né? Tomou 2 grandes bombas atômicas, né? Mas tinha uma industrialização, uma capacidade industrial anterior. Era como se disse, uma potência imperialista. Tomou todo o norte da China, já era uma potência em expansão, com capacidade bélica industrial. Então, o know-how, mesmo que a sua capacidade infraestrutural tenha sido destruída, o know-how existia na sociedade. Enfim, qualquer que seja os mecanismos que expliquem, né, a relação norte-sul, também tem, né, no final das contas, temos uma situação no mundo do trabalho que é concentrada no sul. O norte também tem as suas desigualdades crescentes faz muito tempo. Então não é só o sul. Né? E essas desigualdades lá estão ganhando expressão política de outra forma. Mas, no final das contas, o fato é que esse tipo de economia mundial está levando o sul, década após década, a uma crise existencial. Só por olhar ao mundo do trabalho, estamos falando do desastre que está por vir. Nem acrescentei os outros fatores. Mudança climática. Se a gente acrescentar a mudança climática, essas populações que vão dobrar, que podem implicar na África e Ásia, durante esse século, essas também serão as regiões mais diretamente atingidas pela mudança climática. Então, estamos falando, esse que é o tipo de crise especial que a gente está enfrentando. Então, qualquer estratégia de desenvolvimento que for pensada tem que ter noção do lugar e das condições atuais e dos desafios. A educação precisa ser direcionada para isso. Se for estratégia de educação. Mas tem um arranjo todo em torno disso que precisa ser também ajustado para dar conta desses desafios. As relações sul-sul são fundamentais, voltando a esse assunto, porque, como eu disse, o norte não vai resolver os nossos problemas. Esquece, não vai. Mal consegue resolver os seus próprios. Então, as relações sul-sul são fundamentais. Precisa haver uma convergência, né, de benefício mútuo, né, a partir do comércio e outras relações econômicas e políticas. Inclusive, cada região do Sul precisa ter a sua própria lógica regional. Sul-Sul também é América Latina. Mercosul, né, é Sul-Sul. Sul-Sul não é só tricontinental, que é também, mas não é só. Outras dúvidas? Observações, por favor.
Professor, o senhor podia falar sobre a expansão da China na África? E se vai ser uma cooperação boa? Ou se vai ter resultados ambíguos igual a do Brasil na África? Ou talvez até piores? Não sei. Não, nos 5 minutos que nos restam, você coloca, né, uma questão muito grande. A relação da China com a África, né, é uma relação que também tem a sua história e trajetória, certo? E tem sido condicionada por essa história e trajetória. Condicionada, né, não significa que, né, foi determinada, né, foi predeterminada a sua relação atual, mas de fato é uma relação muito diferente daquela que prevalece até hoje entre a África e o Ocidente. É muito diferente. Isso não quer dizer que não tem contradições. Não quer dizer que não tem contradições. Mas é uma classe aparente de contradições. Essa aqui é a questão. Por um lado, não tem a militarização do continente. É um fator muito importante. O Ocidente segue uma política de militarização, difusão de bases militares por todo lado na África. Então, é uma relação muito militarizada. Promove invasões. Líbia. Só a destruição da Líbia teve consequências muito profundas para o oeste da África e né, a região do Sahel, vizinha embaixo, toda. Desestabilizou o Mali. Né, e essa desestabilização é usada como justificativa para avançar na militarização. Bases de drones tinham que ser instaladas lá, né, depois da operação do bombardeio da Líbia, tinha que, né, agora cuidar dos problemas, então precisa de mais bases militares. Então você tem uma relação que tem essa lógica, certo? E historicamente tem uma lógica de exploração, não tem outra lógica. Então, aí vem a China e pega carona na abertura neoliberal que o Ocidente promoveu na África. Certo? Não foi a China que promoveu a liberalização. Ela pega carona nisso. Vai investindo nos recursos naturais que precisa. Isso tem consequências diversas, ambientais e outras. Mas, em contrapartida, investe pesadamente em infraestrutura. Uma parte da infraestrutura é para escoamento dessa produção, né? Mas outra parte é muito maior. Em estradas, em clínicas, em apoio na agricultura, em cooperação técnica desse tipo que o Brasil fez, a China faz em escala muito maior. Né? Então, no final das contas, o saldo, né? Primeiro que é uma classe à parte de relações. Né? Segundo, continua uma relação assimétrica. E terceiro, que esse período que a gente está analisando já está se esgotando. Agora precisa entrar em uma nova fase que espera-se que seria ainda mais benéfica mutuamente para os dois lados. Porque não é, a relação que teve nos últimos 20 anos não é a relação que vai durar para sempre. Então, a questão que você coloca agora, que tipo de relação a China vai ter com as demais regiões do mundo? Ela vai precisar ajustar o seu próprio modelo de crescimento.
né? Se essa desglobalização realmente continuar, como já está começando a acontecer, né, a China também não vai ter mais aquela liberdade que tinha antes. Então, ela mesma vai precisar, e ela mesma se encontra em outra fase de desenvolvimento econômico e social. Então o futuro agora é outro, precisa reconstruir essas relações, né, para a próxima geração. O que mais, gente? Acho que são quase 10 horas. Se vocês... Bom, outra observação, comentário, pergunta? Podemos encerrar? Obrigado, Pedro. Obrigada.